Doutor Antônio de Bortoli, e a medicina tradicional chinesa? Como é que ela vê a questão do autoconhecimento? É importante para ela? Sim, importantíssimo. Eu estava falando de depressão, né? A depressão na medicina chinesa é basicamente reativa. Pode explicar melhor para nós? Ela é resultado do que a gente chama de estagnação do qi, da energia do fígado, né? E o fígado, ele sofre muito com frustração, raiva ou ressentimento. Então, eu sempre digo que a vida é cheia de quereres. Eu quero aquilo, mas o mundo não quer. Nem sempre ele quer. Ele sai de manhã de casa pensando, hoje eu vou lá no banco, vou resolver aquele problema. Com o gerente, me chega lá e ele diz para ti que não é possível. Que renegociar, não vai fazer, por exemplo, um empréstimo. Diz que não, hoje não, o momento não é favorável, ou sei lá, qualquer motivo. Óbvio que isso vai gerar uma frustração, essa frustração vai somando com outra, e mais outra, e mais outra, até que chegou o dia que surge aquilo que a gente chama de estagnação do qi, da energia do fígado. Essa estagnação dá para ser entendida assim como, por exemplo, a cidade tem as vias de trânsito e os carros circulando seria a energia, o qi. E ocorre um acidente lá na 2 quadras e tudo para trás fica engarrafado. Não para o trânsito, ele diminui o fluxo, só isso. Isso é estagnação do qi. É o que acontece no fígado. Quando acontece isso com o fígado, uma das reações ou das manifestações é aquilo que a gente chama de depressão aqui no Ocidente. Quer dizer que a depressão, ela está ligada ao sentimento que abrange o fígado? Exatamente, ou pelo mau funcionamento dele, aí afeta a produção em termos ocidentais de neurotransmissores, etc., ou pelo sentimento de tristeza mesmo, de frustração, de raiva que eu estou naquele momento. E uma coisa muito importante levar em conta que o fígado, para os orientais, ele ancora a alma verdadeira do corpo. E o que seria a alma verdadeira? Assim, é a tua essência, né? Não em termos de, não falando aqui de, que eu acho que é uma coisa muito arriscada de falar. Difícil para a gente ocidental entender em também. Em termos ocidentais, fala em espírito, remete ao espiritismo, ou coisa assim. Não, o espírito para eles é que eu defino como o habitante do corpo, né? O aspecto mental, emocional, cognitivo, tudo. Afinal de contas, esse corpo é habitado por um ser. E esse ser, então, eles chamam de Shen, ou Shen. E esse Shen, ele é composto por, basicamente, 2 almas. A alma Po, que é a alma corpórea, que é ancorada pelo pulmão. O que vem a ser isso? Aqui é uma interpretação metafórica do qual é a primeira coisa que tu faz quando nasce? Respirar. Qual é a última coisa que tu faz quando morre? A mesma coisa. Respirar. Então, eles dizem que essa alma, a alma que nos mantém vivos fisicamente, habita o pulmão. E que ela nasce com o corpo e deve voltar à terra, ou se decompor. E a alma verdadeira mesmo, ela habita o fígado. Tão importante que é esse órgão... Ele para a medicina oriental, ele é mais importante até que o coração, né? Que interessante. É que para nós aqui o coração parou de bater, morreu, sim, pronto, tá. Realmente é. Mas eles trouxeram para dentro da medicina a organização social deles, vamos dizer assim, né? Então, o imperador ele tinha um papel, não chegava a ser uma rainha da Inglaterra, assim, mas a função maior dele era como a abelha rainha, manter o império unido. Uhum. Né? Mas quem decidia o que ia acontecer, quando, onde, por que, era o general, o chefe do exército, e esse é o fígado.
Interessante essa o leitura. coração é o imperador, né? E o fígado o general, o comandante do exército. Muitas vezes o imperador mandava e o general dizia que não ia fazer, não ia obedecer e ficava por isso mesmo. Afinal de contas, ele tinha as armas na mão. Ele tinha o exército na mão? Exatamente. E uma peculiaridade é que, como o fígado controla o sangue do corpo, todo o sangue do corpo, né? Ele armazena sangue, ele libera, ele faz a coisa. E na fisiologia da medicina oriental, ele é o responsável pela circulação do sangue, né? Não o coração. Então, ele é o órgão mais importante para a mulher. Olha. Para a mulher, porque ele controla o sangue. E para os homens, qual é o órgão mais importante? É o rim. Pois é, eu quero